Fala pessoal, aqui é o Rodolfo e esse é mais um vídeo do canal É Coisa de Computador. Neste vídeo vou te mostrar de forma simples e direta como funcionam as principais ferramentas básicas de corte e medição do Photoshop. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pra tela. As ferramentas de corte e medição servem para ajustar o enquadramento, o tamanho e a proporção das imagens, além de analisar dimensões, ângulos e cores. Elas ajudam a deixar suas fotos mais equilibradas, bem compostas e com medidas precisas, facilitando qualquer tipo de edição ou ajuste visual. Vamos começar com a ferramenta Corte Demarcado. Vou desbloquear a camada antes. E aqui em cima, na barra de propriedades, você encontra opções de tamanho e proporção. Por exemplo, se eu quiser um formato 10x15, é só eu colocar o valor aqui nestes espaços. E o Photoshop ajusta automaticamente. Também dá para escolher formatos prontos, como 1x1, bastante usado no Instagram, ou 16x9, muito usado em vídeos. Se eu clicar nessas setas aqui do lado, a proporção é invertida, alterando assim a orientação da imagem, de paisagem para retrato. Depois de escolher o formato, é só ajustar o enquadramento como quiser, clicando e arrastando. E quando estiver tudo certo, pressione o Enter para aplicar o corte. Mas atenção! Se a opção Excluir pixels cortados estiver marcada, o Photoshop apaga definitivamente a área cortada. Já se deixar desmarcada, os pixels são apenas ocultados e você pode reajustar o enquadramento mais tarde, sem perder nenhuma parte da imagem. Agora vamos para a ferramenta de corte em perspectiva. Vou novamente desbloquear a camada antes. Ela é excelente para quando você precisa corrigir a perspectiva de um objeto ou foto, por exemplo, quando algo foi fotografado de lado ou parece torto. Vamos imaginar que eu queira usar esta arte deste quadro em um outro projeto, ou que eu queira salvar para postar essa arte nas minhas redes sociais, por exemplo. Com a ferramenta ativa, eu clico nos 4 cantos do quadro para definir a área. Também posso ajustar os pontos arrastando se for necessário. Depois é só clicar para confirmar ou pressionar o Enter. O Photoshop faz todo o resto. Ele corrige automaticamente a perspectiva e achata a imagem, deixando-a reta, com a aparência de superfície plana, pronta para ser usada em qualquer montagem ou design. Posso usar essa ferramenta para extrair texturas, pôsteres, cartazes, fachadas de casas, janelas, portas e etc. Em seguida temos a ferramenta de fatia. Ela é usada principalmente em designs para o web, quando você precisa dividir uma imagem em partes menores. Com ela basta clicar e arrastar para criar as chamadas fatias, que são como pequenos recortes dentro da mesma imagem. Para agilizar o meu fluxo e ter uma maior precisão, eu costumo criar guias para saber exatamente onde quero cortar. Logo em seguida eu venho aqui em cima nas propriedades e marco fatias a partir de guias. E então o Photoshop automaticamente divide a imagem, tendo as guias criadas como referência de corte. Depois é só ir em Exportar e escolher Salvar para web. Na janela que abrir, clique em Salvar e escolha a pasta de destino. Quando você exporta o arquivo desta maneira, o Photoshop salva cada fatia como uma imagem separada em uma pasta nova criada no local escolhido. Isso é muito útil para criar layouts de sites, banners interativos ou até mesmo os posts em mosaico do Instagram, onde uma única imagem é dividida em várias partes que se encaixam perfeitamente no perfil, ou também para criar os famosos posts em carrossel. Agora temos a ferramenta Seleção de Fatia. Vou criar uma camada com uma cor sólida para a visualização ficar melhor e diminuir um pouco o preenchimento. Ela trabalha junto com a ferramenta de fatia que vimos há pouco. Você pode usar esta ferramenta para selecionar, mover ou redimensionar cada uma das fatias separadamente. Quando você ajusta o tamanho ou a posição de uma fatia, o Photoshop reorganiza automaticamente as outras ao redor, mantendo tudo alinhado. E cada espaço deixado pelo redimensionamento de uma fatia vira uma nova fatia, como um mosaico. Para ver essas fatias criadas automaticamente, é só clicar aqui em cima para mostrar ou ocultá-las. Essa ferramenta, junto com a anterior, são usadas para exportar imagens otimizadas para a web. Assim posso fazer com que cada fatia, por exemplo, tenha um formato diferente, como um GIF animado, ou em PNG com um recorte vazado, e etc.
Agora vamos conhecer a ferramenta Conta-Gotas. Ela serve para identificar e capturar cores diretamente da imagem. É bem simples, basta clicar sobre qualquer cor, por exemplo, esse laranja aqui, e o Photoshop define automaticamente essa cor como a cor de primeiro plano. A partir daí, você já pode usar essa cor em ferramentas como o pincel, o balde de tinta ou a ferramenta texto. Uma dica: se quiser capturar uma cor mais precisa em áreas que têm variações de tonalidade, dá para ajustar o tamanho da amostra. Em vez de pegar um único pixel, você pode escolher, por exemplo, 51 por 51. Assim o Photoshop faz uma média da área selecionada e gera um tom mais equilibrado e representativo. Em seguida temos a ferramenta Classificador de Cores, que funciona como uma versão mais avançada do Conta-Gotas. A principal diferença é que com ela você pode salvar várias cores ao mesmo tempo, o que é ótimo para criar paletas de cores personalizadas. Por exemplo, digamos que eu queira capturar esses tons de azul, esse vermelho, esse amarelo e esse rosa aqui da imagem. Cada vez que eu clico, o Photoshop adiciona uma marcação numerada na tela e exibe aqui na lateral os valores exatos dessa cor em RGB. Clicando aqui nessa setinha você consegue mudar o modo de leitura para os outros sistemas de cor, como CMYK, HSB ou Web, e até configurar para 16 ou 32 bits. Essa ferramenta é perfeita para quando você quer extrair e organizar uma paleta de cores principais de uma foto para usar em projetos de design ou composição visual. Agora vamos para a ferramenta Régua. Ela é usada para medir distâncias e ângulos dentro do seu projeto, algo muito útil para manter a proporção e alinhamentos precisos. Por exemplo, se eu clicar e arrastar entre a gaivota e a grade do farol, o Photoshop mostra a distância em pixels aqui em cima. Mas não é só isso. Imagine que eu queira alinhar um novo elemento no mesmo ângulo da parede do farol com precisão. Basta clicar e arrastar sobre a borda que quero usar como referência, e o Photoshop exibe o ângulo exato aqui em cima, como por exemplo 86 graus. Agora crio um objeto, um texto por exemplo, e dou um Ctrl T, e coloco o valor do ângulo da parede aqui neste espaço, lembrando de colocar em negativo para inverter o ângulo. Feito! Temos o texto no mesmo ângulo da parede e com precisão. Outra coisa que consigo fazer com a régua é usá-la para alinhar o horizonte. Clico na extremidade e arrasto a linha da régua sobre a borda das montanhas. Em seguida, clico em Corrigir camada. O Photoshop ajusta automaticamente a imagem, deixando o horizonte perfeitamente nivelado. Depois posso cortar as bordas ou usar o preenchimento automático para completar a imagem sem perder o enquadramento. Agora vamos conhecer a ferramenta Notas. Ela é muito útil para deixar recados ou observações dentro do próprio arquivo, algo comum em trabalhos colaborativos. Por exemplo, imaginem que eu queira avisar ao designer que ele precisa colocar uma legenda com a tradução da mensagem da imagem, ou para alterar a cor do texto de vermelho para laranja para combinar com o restante do projeto. Com a ferramenta ativa, basta clicar no ponto desejado da imagem e escrever o comentário. Aqui no painel superior dá para editar e colocar o nome do autor da nota, mudar a cor do marcador e etc. Quando essas notas não forem mais necessárias, você pode selecionar e clicar no ícone da lixeira, ou ir aqui em cima e apagar todos. Essa ferramenta é ótima para organizar feedbacks, revisões e lembretes diretamente dentro do projeto, sem precisar sair do Photoshop. E por fim temos a ferramenta de contagem. Ela é bem simples, mas muito útil. Serve para numerar objetos ou elementos dentro de uma imagem. Primeiro eu defino uma cor, e depois o tamanho do marcador, e o tamanho do rótulo. Depois basta clicar em cada objeto e o Photoshop numera automaticamente na ordem que eu clicar, e assim por diante. Essa ferramenta pode parecer básica, mas é excelente para organizar elementos visuais que precisam de uma sequência específica, como itens de design, peças em um projeto técnico ou detalhes de uma foto que você queira destacar. Assim saberei quais elementos ou a ordem deles que irei usar da próxima vez que abrir o programa. Também consigo ocultar ou apagar essa contagem aqui em cima. Espero realmente que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o próximo vídeo dessa série sobre ferramentas básicas do Photoshop. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, fui!